Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 15, versículo de número 9. Mateus 15, 9 diz assim: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando o Senhor Jesus profere tais palavras, ele está respondendo a uma acusação que os fariseus lhe fizeram. Quando, em um momento, os fariseus observaram que os discípulos de Jesus, seus seguidores, seus futuros apóstolos, não guardavam aquelas tradições de purificação comumente ensinadas pelos rabinos de sua época e observadas até o dia de hoje no judaísmo moderno. Essas purificações eram feitas por lavar de mãos, lavar dos pratos, lavar das camas, e dava-se uma ideia de asepsia cerimonial. Isso era observado e não estava prescrito na lei mosaica, não era algo que emergia da Torá, nem tampouco dos demais livros do Antigo Testamento. E aí o Senhor Jesus começa a responder àqueles homens religiosos que eles estavam fazendo o que era comum aos religiosos da época fazerem, que eram quebrar o mandamento de Deus para guardarem as suas tradições. E Jesus usa o exemplo da Corban, que era aquela ideia que muitos praticavam naquela época de colocar os seus bens em nome do templo, dizendo que era uma oferta, que era algo reservado para o templo de Deus, e deixando assim os seus pais sem o devido auxílio, tendo em vista que idosos naquela época não possuíam nenhuma espécie de auxílio na velhice. E aí Jesus censura-os, dizendo que em nome da tradição, em nome dessas regras que os rabinos criaram, eles quebravam os mandamentos de Deus. E aí ele cita no versículo 8 a profecia do livro de Isaías, que diz exatamente acerca disso, dizendo que aqueles homens eram hipócritas, eram atores, representavam um papel religioso, quebrando o mandamento de Deus em nome da sua tradição. Mas o versículo 9, Jesus então começa a falar-lhes acerca de que eles guardavam uma doutrina que não era a doutrina da Escritura. A palavra doutrina, didascalia, no grego, significa ensino. Logo, Jesus fala acerca do ensino de Deus e do ensino dos homens. Em que consistia essas purificações que eles aqui censuram os discípulos de Jesus por não seguirem? Está no capítulo de número 7 do Evangelho de Marcos, no Evangelho sequente, no versículo 3 e 4, quando, aqui no relato do evangelista Marcos, diz como se davam tais purificações. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Então, essas tradições, embora pudessem até ter algo de benéfico, de positivo, afinal de contas, lavar-se, manter a asepsia em dia é muito bom para a saúde, é fundamental, os fariseus começaram a levar isso para o sentido espiritual, achando que tais observâncias os tornavam mais aceitáveis diante de Deus, como sempre faziam, valorizando o estereótipo, valorizando o externo, enquanto o interno estava completamente corrompido, tendo em vista que o próprio Senhor Jesus os censurou, dizendo que eles eram sepulcros caiados, por fora pintados, adornados e belos, mas por dentro contendo ossos e carne podre, podridão. E quando falamos de doutrina, temos que ter em mente que, de fato, até o dia de hoje, a sã doutrina é atacada e as doutrinas humanas são praticamente colocadas em ascensão. Em muitos ambientes religiosos, em muitos ambientes ditos cristãos, as tradições superam a doutrina.
guardam em nome de Deus preceitos, manuseios, atitudes e hábitos, enquanto na verdade a essência do Evangelho é vilipendiada diariamente. Diariamente nós observamos em muitos ambientes ditos cristãos os mandamentos de Deus sendo colocados de lado, cultos à personalidade, músicas que não exaltam a majestade de Deus, mas falam acerca dos homens e seus anseios, cantadas em cultos. Pessoas que vivem uma vida completamente avessa à verdade do Evangelho, no entanto, são aplaudidas como profetas de Deus. Você pode observar em muitos locais, em muitas igrejas, práticas que não são bíblicas e que não passam de tradição de homens. E quando olhamos para esse texto, não temos como não pensar acerca de tantas coisas que ouvíamos há tempos atrás em muitos círculos evangélicos. Numa ocasião, eu estava passando nos vídeos na internet, nos vídeos curtos, e eu vi um vídeo de um pastor dizendo acerca da barba, que os irmãos não foram ensinados a usarem barba, que era só olhar para eles e seguir o exemplo deles, no máximo um bigode. E eu fico pensando, da onde que esse homem, que se diz um pastor, que é aplaudido por uma geração de crentes como um homem de Deus, porque fundou uma igreja, porque plantou congregações, isso não significa nada. Um homem de Deus não é alguém que constitui comunidades apenas. Isso dá mais prestígio diante dos homens do que diante de Deus. O homem de Deus é aquele que fala de acordo com a palavra de Deus. E não adianta eu deixar um legado de obras se a minha fé não for guiada pela doutrina da Escritura. As seitas crescem muito. Se você andar pelo bairro onde eu moro, você vai ver que existem muitas seitas com templos bonitos. Procure a igreja dos Santos dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith, que possui um evangelho à parte, além da Bíblia, um outro evangelho. Os templos são lindos, cheios, organizados. Então, ser organizado, ser cheio, ter gente, não valida o que é ensinado. E esse pastor dizendo que usar barba não tinha nada a ver com o que ele havia ensinado à igreja, isso me fez lembrar os fariseus aqui desse texto. Porque é uma doutrina que ele ensina como doutrina que não está fundamentada na Escritura Sagrada. A Escritura ordena a ordem e a decência. E qual é a indecência na barba? A Escritura ensina que as mulheres cristãs e os homens cristãos devem evitar a sensualidade. E é onde está a sensualidade? Em algumas roupas comuns, que se proíbem usar, por exemplo. Há saias muito mais justas e que delineam mais o corpo do que algumas calças compridas que as mulheres podem usar. Aonde está a sensualidade numa joia? Em que um adereço, uma joia, faz alguém ser sexualmente atraente? Portanto, esses costumes e tradições que não possuem fundamento nas Escrituras devem ser rejeitados porque são tradições de homens. E eu chego a dizer que se alguma igreja ou algum líder ensina que isto é doutrina, ele é um herege. Ele está cometendo uma heresia. Como pegar textos isolados do Antigo Testamento ou até mesmo no Novo Testamento e não dar o sentido correto. Quando o apóstolo Pedro vai dizer acerca das joias, ele vai dizer: não seja o enfeite da mulher nas joias, no frisado do cabelo ou na compostura de vestes. Ele não está dizendo que é pecado usar frisado no cabelo ou usar joias. Ele está dizendo que a importância fundamental na vida cristã é o interior. Assim também, como nós podemos dizer, parafraseando Pedro, não seja a autoridade do pregador o terno que ele usa, o sapato que ele usa, porque a aparência não revela fundamentalmente aquilo que somos. E aqui nesse texto, Jesus deixa isso muito claro. As tradições, elas podem ser até positivas, mas se não comungarem com a sã doutrina, devem ser rejeitadas. E quando as tradições, elas invalidam a palavra de Deus, elas devem ser completamente extirpadas da vida cristã. E aí Jesus termina dizendo que isso é uma adoração em vão, à toa, debalde,
inútil. Não adianta nada vivermos uma vida religiosa, devota, frequentarmos a igreja, levantarmos as mãos, aplaudir, gritar glória a Deus e aleluia, se eu não me conformo com a doutrina da Escritura. A Escritura Sagrada é suficiente. Se alguém chega para você e diz que tal prática é pecado, você, como cristão, tem a obrigação moral de dizer: me mostre na Bíblia. Aqui está a minha Bíblia, me mostre onde está escrito. Isso é o básico, isso é o mínimo. Nós não somos como esses fariseus. Pelo menos não deveríamos ser. A nossa doutrina deve estar fundamentada na Escritura Sagrada. Somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé e prática. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E nós dependemos dela para termos a nossa vida cristã saudável. Portanto, não sigamos o exemplo dos fariseus. Não vivamos apenas em práticas ensinadas de geração em geração. Se estão erradas, devem ser confrontadas pela Escritura. E se a liderança é autoritária, se a liderança é uma liderança antibíblica, onde os homens escravizam os outros, deixe tais lideranças. Escapa-te por tua vida. Cristianismo, minha gente, não é isso que temos visto por aí no Brasil, nos cantões, ainda mais nos locais retirados, onde o líder vai dizer até o comprimento da barba que você vai usar. Precisamos obedecer os líderes, seguir os pastores, os ministros do Evangelho, enquanto eles forem fiéis à Sagrada Escritura. Se não forem fiéis às Escrituras, devem ser combatidos e rejeitados. A limpeza precisa começar pela casa de Deus.